Meus amados irmãos, boa tarde, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tá? Que vocês possam ter um ano abençoado. Eu não estou falando do ano de 2026, eu estou falando do ano que está para acabar e faltam apenas 2 dias, tá, meus irmãos e minhas irmãs? Por que eu estou falando isso, pessoal? Olha, eu quero deixar uma passagem bíblica aqui para vocês, muito importante, que eu estava fazendo uma live agora para o meu outro canal e eu fiquei pensando assim, em várias passagens bíblicas, querendo procurar várias passagens bíblicas para deixar aqui nesse vídeo que vai estar saindo para vocês no canal Missionária Nisa. E todo momento Deus ele falava comigo nessa passagem, porque eu falei isso para as pessoas para quem eu estava fazendo a live no outro canal que eu tenho. Essa passagem ela se encontra em 2 Pedro 3:8, que diz assim: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Talvez você esteja esperando o ano de 2026 entrar para você poder falar assim: esse ano vai ser diferente. Não, eu vou orar a Deus para que no ano de 2026 seja tudo diferente. Porque eu passei tantas lutas durante esse ano todo de 2025, então eu vou orar a Deus para que o ano de 2026 seja totalmente diferente. Lê do engano seu. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Está lá em 2 Pedro 3:8. Por que eu estou dizendo isso? Porque para Deus, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, para Deus é num estalar de dedos, é num piscar de olhos que tudo acontece. O que você pediu a Deus, eu estou falando para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu falei, tudo que eu falei na live, foi no finalzinho da live que eu falei, para algumas pessoas que são muito queridas minhas. Assim como você que vai assistir agora neste momento também é. Olha, às vezes você pediu a Deus durante o ano todo, todo. Olha, não foi fácil, para ninguém não é fácil todos os anos. Não tem um ano que a gente não passe luta. E Jesus ele falou: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus ele falou isso, há mais de 2000 anos atrás, ele já sabia o que haveria de acontecer agora. Ele já sabia que o povo dele, o povo de Deus, ia passar as lutas pelas quais nós passamos agora. Entra ano, sai ano e a gente passa a luta todos os anos. Não é diferente. E eu mesma, muitas vezes, quando chegava dia 31, eu falava com Deus assim: esse ano que está entrando agora, quando chegava meia-noite, vai ser diferente? Não. Deus, ele pode fazer assim, ó, no estalar de dedos, no piscar de olhos, o que ele não fez durante o ano que você pediu. Não é porque ele não tem poder que ele não fez, não, tá? É porque o tempo de Deus não é o meu e nem é o seu. Para mim levou um ano. Nossa, eu orei a Deus sobre isso, sobre aquilo. E não aconteceu, e um projeto que não concretizou, um sonho que não realizou, e Deus não fez. Para Deus, nada é impossível. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E o fato dele não ter feito ainda não significa falta de poder, porque o nosso Deus, ele é onipotente, tem poder sobre todas as coisas. O fato dele ainda não ter feito nem na minha, nem na sua vida, também não significa falta de fé. Porque se você ainda continua pedindo a Deus, clamando a Deus, pedindo para Deus e por Deus, é porque você ainda acredita que Deus existe. Você ainda acredita que Deus ele pode operar sinais e maravilhas na sua vida. O fato de ainda não ter acontecido é porque o meu tempo, o seu tempo, não é o mesmo tempo de Deus. A palavra já está dizendo: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia.
Então, o que ele não realizou durante o ano todo, não por falta de poder, mas porque o tempo dele não é o mesmo seu e não é o mesmo meu e não é o mesmo de ninguém, o tempo dele é o tempo dele, o que ele não realizou durante o ano todinho, ele pode realizar no último dia do ano, se você continua tendo fé. E se você continua clamando a ele, pedindo a ele, se você continua orando, se você continua confiando naquele que pode todas as coisas, pode ter certeza, você tem fé. Ah, minha fé esmoreceu, a minha fé acabou, eu não tenho mais fé, mas você continua orando, você continua confiando, você continua pedindo a Deus, você continua crendo que Deus existe, que Deus ele guarda aqueles que buscam Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, as coisas vão cooperar para o seu, para o meu favor. E se a gente continua confiando nele, pode ter certeza que ele vai fazer, mas é no tempo dele. É como está na palavra: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ainda não acabou. Não fica orando pedindo para que o ano de 2026 seja diferente. Senhor, mas no ano de 2026 vai acontecer isso. Não, Deus ele pode realizar no último dia desse ano. Faltam apenas 2 dias. Estou gravando esse vídeo aqui hoje, dia 29 de dezembro, tá? Aqui no sítio aqui onde eu moro, na área rural, tá, pessoal? Eu tô gravando aqui no sítio, na área rural, do lado de fora da minha casa. Eu tô até batendo muito em mim assim, devido aos mosquitinhos, aqueles mosquitinhos que picam na gente e saem rapidamente. Em cada região tem um nome, que se chama mosquito pólvora. Eu tô gravando esse vídeo aqui sem filtro, sem nada, gravando algo da parte de Deus para mim também, primeiro, e para a sua vida. Deus ele pode realizar no último dia do ano aquilo que você pediu o ano todo. E não é porque ele não teve poder para realizar, porque o nosso Deus é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele faz todas as coisas na vida daqueles que creem. Tenha certeza disso. Ah, mas você está falando isso porque está tudo. Não, olha, eu estou falando isso. Deus ele me tirou de uma cidade de 70 mil habitantes. Eu vou contar uma hora o testemunho que eu estou vivendo agora no momento. Deus ele me tirou de uma cidade de 70 mil habitantes para me colocar numa cidade de 7 mil habitantes apenas. Eu moro na área rural, onde tudo é mais difícil. Nós viemos com promessas que não foram cumpridas para o sítio em que nós estamos morando, mas eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível e o que ele tem para minha vida, me perdoa, e o que ele tem para minha vida neste lugar pode acontecer no último dia do ano. No último dia deste ano de 2025, que Deus tem para minha vida neste lugar, porque a ação ativa, que é quando Deus quer, e a ação permissiva, que é quando Deus permite. Se Ele me permitiu estar até aqui, se Ele te permitiu estar até aí onde você está, se Ele permitiu que essas coisas estejam acontecendo na sua vida, pode ter certeza. Ele tem propósito. O processo dói demais. Dói demais. Imagina você estar numa cidade de 7 mil habitantes, onde você não conhece ninguém, apenas a pessoa que te prometeu, que não cumpriu. Imagina você estar nessa cidade, não porque você está satisfeita com o comércio local, não porque você está satisfeita com o seu ministério está sendo levado, não porque você está satisfeita no local em que você está, mas porque tem um propósito de Deus, porque Deus permitiu, porque Deus tem um propósito. Então, se Deus tem um propósito, vai valer a pena. Eu não me importo com o que eu estou gostando, com o que eu não estou satisfeita, eu não me importo com com o que está desfavorável a mim, porque Deus, ele permite que ele nos tira da zona de conforto para poder cumprir o propósito na nossa vida. E onde eu estava era a minha zona de conforto. Já havia 12 anos que eu habitava naquela cidade, que eu morava naquela cidade, eu já me sentia uma pessoa cataguasense, que é a cidade a qual eu estava morando, de 70 mil habitantes, para vir parar numa cidadezinha de 7 mil habitantes apenas. Até para me fazer a obra missionária é bem mais difícil, porque eu moro na área rural. E daqui até a cidade
é 10 quilômetros de carro, a pé não tem como você ir, porque você chega lá com o fôlego todo tirado. Tá satisfatório para vocês? Não, nem para mim, mas tem um propósito de Deus. E se tem um propósito de Deus, eu tô junto. Então, se tem um propósito de Deus nisso que você está passando, nessa enfermidade, nessa luta, nesse processo que às vezes não saiu do papel, que está lá escondido lá, mas que Deus no último dia do ano ele pode mexer. Ah, mas tá tudo parado. Deus mexe no último dia do ano e quando o ano, no último dia do ano, Deus vai lá e mexe naquele processo seu que está parado lá na justiça. E quando for no segundo dia do ano de 2026, que vai cair numa sexta-feira, você pode receber aquela tão sonhada ligação de que aquele processo que estava parado lá e que poderia ser até arquivado, você teve sua vitória. Pode ter certeza disso, porque eu estou vivendo essa fé. O propósito de Deus na minha vida, eu vou gravar o testemunho. Não vai ser agora, quando eu me sentir mais preparada. Eu vou gravar o testemunho e vou deixar aqui para vocês de tudo o que aconteceu. Até eu vir a me tornar uma missionária da obra de Deus. O título missionário é só um título. O que importa é a unção que a gente carrega. O que importa é o Espírito Santo agindo na nossa vida. E se não fosse ele agindo na minha vida, no meu ministério, meu e de meu esposo, nós não estaríamos de pé mediante todas as lutas, confrontos, humilhações que nós passamos em cada ministério que nós passamos. Se nós estamos de pé, pode ter certeza. Há a boa mão de Deus aqui. Se você está de pé mediante a tudo que você já passou, há a boa mão de Deus aí. Lembre-se dessa palavra neste último dia do ano. Os nossos vídeos, sempre que eu acabo de gravar, eu posto sair em tempo real. Esse vídeo ainda vai sair no dia de hoje para você. Se ele falou com você, curte este vídeo, tá? Deixe seus nomes nos comentários para que a gente possa estar orando para você e por você, pela sua vida. Se inscreve nesse canal para que você possa ter acesso aos outros vídeos que virão. Se essa palavra falou com você, acredita, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, tá? Que Deus ele possa abençoar esses 2 últimos dias desse ano de 2025 da sua vida. E tenha certeza, neste último dia do ano de 2025, se você crê que essa palavra falou com você, Deus ele pode operar milagres. Que a boa e santa paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe vocês, tá? E lembre-se que estes 2 anos que estão para acabar, que sejam abençoados em nome de Jesus.